Salmo 14, o verso 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Esse Salmo 14, ele também é repetido no Salmo 53. Tanto o Salmo 14 quanto o Salmo 53 são os mesmos salmos, contêm a mesma mensagem. Então, Salmo 53, o verso 1, diz o nécio no seu coração: não há Deus. E o Salmo 14 também diz o nécio no seu coração: não há Deus. Tanto um salmo quanto o outro contém a mesma mensagem. E o que é nécio que Davi está falando aqui? Nécio significa uma pessoa insensata. Nécio é alguém insensato, é alguém louco, é alguém estúpido. Uma pessoa que vive na tolice, ela não quer admitir algo real. A Bíblia chama tal pessoa de nécio. Ele vive uma mentira, ele sabe que está vivendo numa mentira, ele não quer admitir a verdade. Portanto, a Bíblia chama tal pessoa de nécio. É uma pessoa louca, uma pessoa estulta, que está vivendo uma mentira, mas não quer dar o braço a torcer, ela não quer confiar na palavra da verdade. Aleluia! A Bíblia chama tal pessoa de nécio. Então, diz o nécio, diz o louco, diz o insensato, diz o estulto no seu coração: não há Deus. Não que ele não acredite que Deus exista, porque todas as provas estão aí para contrapor e para provar a existência de Deus. Aleluia! As provas são variadas, não é uma, duas, nem três provas, são várias provas que existem no mundo que mostram que Deus realmente existe. Glória a Deus! Só que o nécio aqui, embora ele veja todas as provas, ele não quer aceitar. Verdade. Ele quer continuar em sua crença errada, ele quer continuar conforme as suas intuições, ele quer continuar conforme a sua cabeça, conforme o seu grau acadêmico, conforme o seu grau intelectual. Ele não quer admitir o ser supremo por excelência, o ser supremo, Senhor Deus do céu, que pode todas as coisas. Por isso a Bíblia chama tal pessoa de nécia. Pessoa nécia, insensata, louca, estulta. Glória a Deus. Ele não quer admitir a existência do verdadeiro Deus. Aleluia. Mas a Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela não vai se preocupar em provar que Deus realmente existe. Gênesis capítulo 1, versículo 1, já começa reconhecendo quem Ele é, o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já começa, o livro sagrado já começa reconhecendo que Deus é aquele que cria todas as coisas. Aleluia! E todo aquele que quer se aproximar desse Deus Criador, do Deus verdadeiro, ele tem de ter fé. Eu não me achegarei a Deus se eu não tiver fé. Eu não tenho uma intimidade com Deus se eu não tiver fé. Eu não vou conhecer o único e verdadeiro Deus, o supremo ser por excelência, o Criador dos céus e da terra, o ser divino. Eu não o reconhecerei se eu não tiver fé. Para eu provar do bem de Deus, eu tenho de ter fé. Sentir o Senhor em mim, eu preciso possuir fé. Para eu ir para onde Ele está, é necessário que eu tenha fé. Aleluia. Hebreus capítulo 11, o versículo 6, a palavra nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam.
coração. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! As Escrituras deixam bem claro que acreditar na existência de Deus constitui a base, o fundamento da experiência humana. Aleluia! Qual é o fundamento da experiência humana? Conhecer o Senhor. Glória a Deus! Qual é a força da sua vida? É conhecer o Senhor. Aleluia! Qual é a base de sua vida, meu irmão? É conhecer o Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem todo o poder, e aquele que acreditar nele, a Bíblia diz que ele vai recompensar. Dizer que Deus não existe, alegar que não existe um ser supremo, ou viver na terra fazendo tudo que o mundo oferece, todos os desejos da natureza carnal, como se o Senhor não existisse, equivale a negar o que todos sabem de maneira intuitiva. Todos sabem, como eu já falei, pela intuição que Deus existe. Aleluia! Porque as provas são incontestáveis. Isso já desde o nascimento do homem. O Senhor ilumina o homem desde quando ele sai do útero. Deus ilumina. João capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que Ele é a luz que ilumina todos que nascem. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Glória a Deus! Todo homem que vem ao mundo, todo homem que nasce nesta terra é iluminado por Deus. Aleluia! É iluminado pelo Senhor. É iluminado por Cristo bendito. Os americanos, ao nascer, são iluminados por Deus. Africanos, ao nascer, são iluminados por Deus. Europeus, ao nascer, são iluminados por Deus. Oceânicos e asiáticos, ao nascerem, são iluminados por Deus. Você, eu, nós que aqui estamos, quando nascemos, fomos iluminados por Deus. Ninguém escapa disso. Aleluia! Então a intuição dentro de mim, dentro do homem, Deus deixou uma partícula para crer na sua existência. Glória a Deus! Se eu vivo nessa terra como se Deus não existe, fazendo os meus desejos, vivendo ao sabor, aos caprichos do meu pensamento, eu estou negando a Deus de maneira intuitiva. Na verdade, por isso que a Bíblia me chama de louco. Aleluia! Por isso que a Bíblia me chama de nécio. Quem nega a Deus é nécio. Doutores de faculdades que negam a Deus são loucos. Aleluia! Professores universitários, habitantes de países de primeiro mundo que negam a Deus, diante de Deus são loucos. Glória a Deus! As mulheres que negam a Deus são loucas, nécias, estúpidas. Aleluia! Os homens que negam a Deus são ignorantes, estúpidos, estultos, nécios, porque eles sabem dentro deles que foram iluminados pelo conhecimento do único e verdadeiro Deus. É por isso que a sabedoria para Deus é diferente da sabedoria expressa pelo mundo. A sabedoria para Deus, no âmbito bíblico, na sua palavra, a sabedoria é temê-lo, é temer a sua vontade. Salmo 111, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem. Quem é que para Deus tem bom entendimento? Quem obedece a sua palavra. Glória a Deus! Quem para Deus tem começo de sabedoria, entenda, princípio é começo. Quem tem começo de sabedoria para Deus? Quem tem? Aleluia! Se eu temo a Deus, a sabedoria está começando em mim. Se você teme a Deus, a sabedoria está começando em mim. Para Deus, temer a Ele equivale a ter um princípio de sabedoria. Portanto, para o Senhor, quem nega a sua existência, quem é estúpido, nécio, negando a sua existência, ele não tem sabedoria diante de Deus. Uma pessoa que não tem sabedoria, porque sabedoria para Deus é temer a sua palavra, é temer a sua pessoa, é temer a sua existência, é acreditar naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele faz, é crer em seu poder glorioso, em sua graça. Capítulo 1, o versículo 19 e
de 1 Coríntios, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba, quem é versado em escrever? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A sabedoria deste mundo é loucura para ele, porque os homens não querem aceitar a Deus tendo a sabedoria humana, tendo a sabedoria como base de seu intelecto, tendo sabedoria em livros, em filósofos, em sociólogos. Por isso Deus trata da sabedoria deste mundo como loucura. Ainda que a Bíblia não apresente argumentos em favor da existência de Deus, existem muitas implicações que apoiam plenamente a existência de Deus. Não há poucas implicações que apoiam plenamente os argumentos favoráveis à existência de Deus. Eu quero falar rapidamente de 4 argumentos que mostram a existência do único e verdadeiro Deus. Primeiro é o argumento ontológico. Primeiro é o argumento ontológico. É o primeiro argumento. Grite assim comigo: argumento ontológico. Mas está muito devagar, muito fraquinho. Argumento ontológico. Esse é o primeiro argumento que nos dá base para provar para os sábios intelectuais a existência de Deus, porque o ateísmo está em voga, o ateísmo está crescendo, e nos últimos dias que antecipam o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que o amor ia se esfriar e a fé ia se acabar. E o que nós estamos vendo é que os homens se tornaram blasfemadores. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 a seguir, diz que os tempos que antecipam o arrebatamento serão tempos trabalhosos, tempos difíceis, em que os homens se tornarão blasfemadores. Vão blasfemar deliberadamente de Deus. Quando eu falo deliberadamente, significam intencionalmente. Significa intencionalmente. Os homens estão blasfemando de Deus intencionalmente. Falei, por isso que são loucos, necios, estúpidos, porque eles sabem na intuição que Deus existe, mas eles têm a intenção de querer macular. Não, vou fazer com que as pessoas não creiam. Verdade, Jesus. Aleluia. Então nós temos de estar preparados para responder. Verdade. Você que aqui está, você tem de estar preparado para responder. 6,17 de Efésios: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E qual é o argumento ontológico? Esse argumento defende que um ser perfeito implica numa existência real. Argumento ontológico, ele esclarece que um ser perfeito implica numa existência real. Ou seja, se existe a criação perfeita, se as coisas deste mundo, a natureza é perfeita, os mares são perfeitos, os céus são perfeitos, as galáxias, a órbita da Terra, os planetas são perfeitos, de fato tem de ter alguém perfeito por detrás disso tudo. Isso se chama argumento ontológico. Um ser perfeito implica numa existência real. Aleluia. Se a natureza é perfeita, se os mares são perfeitos, se o sol é perfeito, se a lua é perfeita. A lua é imperfeita, irmãos? Não. O céu é imperfeito? Não. As matas são imperfeitas? Não. O deserto é imperfeito? Não. A atmosfera é imperfeita? Não. Deus criou tudo perfeito, quem crê? Se tudo é perfeito, isso implica na existência real de um ser perfeito. Não tem como tudo ser perfeito e não ter uma pessoa real perfeita. Se um prédio é feito perfeitamente, o elevador
telhado é perfeito, as bases são perfeitas, o espelhamento do prédio é perfeito. Tem que ter alguém por trás perfeito que fez aquilo. Ou seja, um engenheiro de primeira, um arquiteto de primeira, os pedreiros de primeira, os pintores de primeira. É isso que é o argumento ontológico. Um ser perfeito implica numa existência real. Para se conceber, para se produzir um ser perfeito, é necessário se acreditar que este ser perfeito realmente exista. Se eu falar assim, Sibeli, como é bonito o mar, eu estou concebendo uma existência perfeita, mas o argumento ontológico vai dizer, por trás daquilo tem que alguém, uma pessoa real, perfeita, ter feito aquilo tudo. Isso é argumento ontológico. E quem é que é o ser perfeito? É o Deus Todo-Poderoso, Ele é perfeito. Deuteronômio 32, o verso 4: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. A obra dele é perfeita. 7:29 de Eclesiastes: Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto. E o homem entrou em invenções. O corpo humano é perfeito. O coração bate perfeitamente. O corpo humano, tudo um órgão combina com o outro e precisa do outro. Porque Deus fez o homem, o corpo humano perfeito. Aleluia! Deus fez a terra perfeita. E segundo o argumento ontológico, para se conceber um ser perfeito, é necessário, é mistério se acreditar que este ser perfeito exista. Então esse é o verdadeiro Deus. E por que muitos não querem dizer, mas ainda não me provou? Porque eles não querem investigar. Porque eles não querem investigar. O problema do ateu é que ele não quer investigar. Verdade. Ele quer mergulhar nos livros contra Deus. Ele quer mergulhar nos livros contra o Senhor. Mas investigar, ele não quer investigar ao contrário. Não, vou investigar para ver se eu estou errado. Eu investigarei para ver se minha crença está errada. Eu investigarei para ver se eu estou trilhando o caminho errado. Ele não quer investigar. Sabe por que não quer investigar? Se ele investigar, o ateísmo dele cai por terra. Salmo capítulo 10, o versículo 4 diz a palavra de Deus: por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa da sua vanglória, por causa da sua prepotência, o ímpio não investiga. O ímpio não investiga, e todas as suas conclusões são não a Deus. Por que eles não investigam? Por causa do orgulho. Verdade. Porque não investigam por causa da soberba. E todas as conclusões. Deus não existe. Deus não existe. Mas ele não sabe o porquê de cada coisa. Não quer investigar um argumento que seja contrário ao dele. Porque ele sabe, se investigar, o Espírito Santo põe por terra o ateísmo. O segundo argumento clássico é o argumento cosmológico. Em que se aceita o argumento cosmológico? Nisso, o universo não pode existir por si mesmo. Esse é o argumento cosmológico. O universo não pode existir por si mesmo. Esse é o segundo argumento, que nós chamamos de argumento cosmológico. O universo não pode existir por si mesmo. Todos os eventos que presenciamos dependem de alguma causa além deles mesmos. Aleluia! Se você buscar as origens dessas causas primeiras, eventualmente você chegará à primeira causa de tudo isso. Glória a Deus! E qual é a primeira causa de tudo isso? Um ser autoexistente. Então tudo que nós presenciamos, os eventos, por exemplo, mudança da lua, as marés, eclipses, tornados, ciclones, qualquer evento, terremoto, vamos eventos assim também, a terra, o sol, os elementos que existem nela, tudo, os eventos que comportam a terra, que existem na terra, que nós presenciamos, dependem
de alguém além deles, depende de alguém para colocar o funcionamento. Se nós buscarmos a origem de todas essas causas, se buscar a origem do eclipse, vai ter alguém por trás. Se você buscar a origem da mudança da lua, a mudança da lua tem a ver com as marés, tem a ver até com a plantação. Lua cheia para outra lua, seja minguante, seja nova, seja a lua cheia. Então todas essas mudanças, todos esses eventos que nós presenciamos, por trás vai ter alguma causa principal, vai cair em alguma causa que faz tudo isso funcionar. Um exemplo para vocês do relógio de pulso. O relógio de pulso hoje é algo em voga, todo mundo tem. Você tem um relógio de pulso, anda com o relógio de pulso, porque é fácil para você ver a hora. E não confunda relógio de pulso com vaidade. A Bíblia diz vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. O que é vaidade? Aquilo que é vão. Vaidade é aquilo que é vão, aquilo que se acaba. Então o meu sapato é vão, porque ele vai se acabar. A cadeira é vã, porque ela não permanece para sempre, ela se acaba. O piso é vão, porque o azulejo pode ser o melhor que for, o porcelanato, seja o que for, ele vai se acabar. Vai ou não vai? Vai. Porque é vão, tudo nessa vida é vão. 1 João 2,17, o mundo passa, diz a palavra, tudo passa. Só que é o seguinte, existe a vaidade pecaminosa e a vaidade que não é pecaminosa. Qual é a vaidade pecaminosa? Aquilo que é vão, mas não serve para eu me aparecer, é por causa de uma necessidade. Por exemplo, a roupa do meu corpo é vã, ela rasga, ela fica velha, ela gasta, só que é necessidade, eu tenho que usar para cobrir minha nudez. O sapato, ele é vão, ele gasta, mas ele é necessário para eu não ferir os meus pés. Sim ou não? Sim. Vai, minha casa é vã, vai se acabar, mas é necessária para eu morar, para eu repousar. Diferente da vaidade pecaminosa, é aquilo que não tem valia. Vou dar um exemplo assim: o brinco, que serventia tem? O batom, que serventia tem? A pintura do cabelo, que serventia tem? Porque a pessoa está renegando a si mesma, está renegando a condição natural, colocando defeito na criação de Deus, e a pessoa está se achando que eu vou me produzir melhor, porque eu vou ficar mais bonita. Isso é vaidade. O relógio não, é uma vaidade necessária, ele é vão, se acaba, mas ele é necessário para quê? Para quê? Para eu ver a hora. E esse relógio de pulso, no lado masculino, foi através de Santos Dumont. Santos Dumont, que é o pai da aviação, em 1904, pediu ao seu amigo Louis Cartier, que era um francês, um relógio de pulso para que cronometrasse as experiências aéreas, sem o risco de tirar as mãos do controle do avião. Então ele ficava muito entretido com o controle do avião, e ele não dava tempo de tirar o relógio de bolso para olhar, que corria o risco de cair. Então ele encomendou um amigo dele da França, Louis Cartier. Ele falou: faça um relógio de pé, eu colocar no pulso. E o amigo fez um relógio com a pulseira de couro. Já tinha relógio de pulso, mas era só mulheres ricas que usavam, não eram pessoas comuns. E de Santos Dumont, o relógio de pulso se popularizou. É normal uma criança com relógio de pulso, um adulto com relógio de pulso, um senhor com relógio de pulso, uma senhora com relógio de pulso, se tornou normal. Mas o relógio de pulso foi popularizado por Santos Dumont, que ele queria ver a hora enquanto pilotava o avião. Então entenda aí como diz o argumento cosmológico: todos os eventos que são presenciados por todos nós dependem de alguma causa além deles. O relógio depende de alguma causa. Santos Dumont, eu uso hoje o relógio porque ele pediu: faça um relógio para mim, porque eu preciso olhar as horas e não dá tempo, eu estou no avião. Então tem uma causa primeiro. O relógio que hoje você tem no pulso teve uma causa primeira. Teve que alguém ter a ideia. Teve que alguém popularizar. Aleluia! Da mesma forma nós estamos aqui. O universo teve alguém primeiro que fez todas as coisas.
Tem a causa primeira. E quem é? É o Rei dos Reis. A Bíblia chama o Senhor, o nosso Deus, de Criador de todas as coisas. Ele é Criador de tudo. Verdade. De tudo que existe debaixo do sol e tudo também que existe além do nosso planeta Terra, foi criado pelas mãos dele, para ele, por ele, todas as coisas. Isaías 40, o versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, ele é Criador de tudo, ele é Criador de tudo, até os fins da terra, só ele é o Criador. O apóstolo Paulo também, quando ele foi pregar aos atenienses, capital da Grécia, ele no Areópago, ele disse lá que o Senhor é o Criador. Aleluia. Atos capítulo 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Glória a Deus. Ninguém consegue conter o Senhor. 1 Reis capítulo 8, versículo 27, porque os céus dos céus não podem conter o nosso Deus. Irmão, o nosso Deus é grande. Aleluia. Aleluia, o nosso Deus é grande, grande, grande. A palavra de Deus nos diz que a grandeza do nosso Deus é inescrutável. Ninguém vai conseguir. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém vai conseguir saber a fundo desse Deus. Salmo 145, versículo 3: grande é o Senhor e a sua grandeza é inescrutável. Sabe o que é inescrutável? Indizível, indecifrável. Ninguém consegue decifrar o Senhor. Ninguém consegue dizer com todas as palavras como é o Senhor. Ele é grande. E é isso que ele está falando aqui. O nosso Deus é o Criador dos céus, da terra, de tudo que nele há e não há. Ele não está em templos feitos por mãos de homens. O que significa isso? Que nada pode conter o Senhor. Nada pode conter a glória do seu poder. Ele é imenso. Quem crê no Deus imenso? Atos 17, 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos 17, 28. Porque nele vivemos, e nele nos movemos, e nele existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também na sua geração. Olha o canto da humanidade aí. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Quem pode dizer? Grite assim comigo: no Senhor, eu vivo. No Senhor, eu me movo. No Senhor, eu existo. Está vendo? Ele é a causa primeira de todas as coisas. É o argumento cosmológico. Glória a Deus. Nada existe por si mesmo. Existe, irmãos? Não. A cadeira existe por si? Não. A mesa existe por si? Não. O relógio de pulso existe por si? Não. E como esse mundo existe por si? Verdade. Só existe um Deus que fez todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, 19 ao 22. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, escute aí, o poder de Deus e a divindade de Deus se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Aleluia. Para que eles fiquem inexcusável. Glória a Deus. Sabe o que é inexcusável? Não vai ter desculpa. O homem não vai ter desculpa, mas eu nunca ouvi falar. Mas não me falaram desse Deus. Mas a Bíblia diz aqui que a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade, a divindade do Senhor, se entendem e claramente se veem, se percebem pelas coisas que estão criadas. Ninguém tem desculpa diante de Deus. Ninguém tem desculpa. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Sempre a Bíblia trata quem nega a existência de Deus como louco. Então aquele que diz que é sábio, mas nega o Criador, simplesmente louco, indesculpável, não tem desculpa. Se conforme é dito aqui, que se você buscar a origem das primeiras causas, de maneira eventual chegará à primeira causa. E qual é a primeira causa? Um ser autoexistente, que não depende de qualquer outra coisa além de si mesmo para existir. E quem é esse ser autoexistente? Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça, Deus falou que era autoexistente. O que é autoexistente? Ele não depende de outro, ele existe por si. A sabedoria é dele, o poder é dele, a graça é dele. E quando ele se manifestou a Moisés, o nome eu sou. O que significa eu sou? Eu sou significa a autoexistência de Deus. Quando Deus diz, diga a Moisés que você vai no nome do eu sou. Eu sou significa que Deus é autoexistente, que Deus não precisa do homem para existir. Ele é autoexistente. Pode ler? Êxodo capítulo 3, versículo 14. Em nome do Senhor, aleluia, dá uma glória a Deus. Êxodo 3, 14. Escute aí, lê bem alto, por favor. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aleluia! Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Diga, o eu sou enviou a vós. Eu sou é a autoexistência. E no argumento cosmológico, isso aqui é fato. Fato. No argumento cosmológico, o princípio de todas as coisas tem que ser alguém autoexistente que não depende de nada. O terceiro argumento em prol da existência de Deus, o argumento do desígnio. O mundo maravilhoso, descoberto pela inquirição, pelo estudo científico, desvenda para todos nós, para os moradores da terra, uma notável e espantosa ordem em toda a natureza. O argumento do desígnio é a descoberta da ordem da natureza. A natureza é totalmente ordenada. A ordem da natureza, ela não é bagunçada. A natureza, ela é nos milímetros, ela é totalmente ajeitada, ordenada. Uma coisa combina com a outra, uma coisa está concatenada a outra. Alguma coisa da natureza liga ao mundo animal ao mundo vegetal. Todas as partes da natureza, elas se unem uniformemente. As partes são unânimes. E o mundo científico descobriu uma notável e espantosa ordem em toda a natureza. Isso nos leva a enaltecer aquele que é o autor de quanto vemos e admiramos. A ordem da natureza, tudo interligado na natureza, o funcionamento da natureza é totalmente ajustado, é totalmente ordenado, não é uma bagunça. O camelo não vai fazer o que ele quer. O camelo é do deserto, e no deserto não tem planta. Então o camelo, ele bebe água, as suas duas concordas, ele pode ficar até 6
vê que isso tudo direitinho. Glória a Deus. Vê que esses fatos, eu estou dando um fato, esses fatos levam-nos a exultar, a jubilar naquele que é o autor de tudo quanto nós vemos e admiramos. Isso é que a Bíblia diz, Salmo 19, o versículo 1: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então aqui, ó, os céus mostram a glória, o firmamento, todos nós que estamos debaixo desta terra, anunciamos a obra das mãos do Senhor, as obras, os feitos do Senhor, aleluia. Em qualquer reino da natureza, nada existe por acaso. Nada é invenção. Aquilo ali é por acaso, aquilo ali é natural. Não. Em qualquer reino, em qualquer parte da natureza, nada é porventura, nada é por acaso. Mas sim, através de um plano tão perfeito que só pode ser proveniente de Deus. Jó capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, e até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Quem não entende que a mão do Senhor que fez isto é a mão de Deus? Como pode, irmãos? Deus coloca um punhado de argila no coração da terra, e através da ação do fogo transforma aquele punhado de terra numa formosa ametista de alto valor. O que é ametista? É um metal, é uma pedra preciosa violeta. Mas como que é formada a ametista? É um punhado de argila colocado na terra, e aquilo ali com a ação do fogo, do calor, transforma numa pedra violeta. Como pode? Um barro. Outra coisa também, dá um glória. Certa quantidade de carvão colocado nas entranhas do solo, e mediante a combinação do fogo e a pressão dos montes e das rochas, transforma aquele carvão num resplandecente diamante. Aleluia! E aquele diamante que veio de um carvão, e aquele carvão ficou pressionado com a combinação do fogo, da rocha e da montanha, aquele diamante que veio do carvão, sabe para onde ele vai? Para a coroa dos reis, para a coroa dos poderosos. Mas era um carvão. Quem fez isso? A mão do Senhor fez isso. É a mão do Senhor, aleluia! Há maravilhas na diversidade da incubação dos ovos das aves. Até nos ovos nós vemos que Deus colocou uma ordem. Por exemplo, o canário, na incubação dos ovos, o canário nasce aos 14 dias, a galinha aos 21, os patos e os gansos aos 28 dias, o ganso silvestre nasce aos 35 dias, os papagaios e os avestruzes nascem aos 42 dias. A diferença entre um período e outro é sempre de 7 dias. Como é que pode? Ai, não é coincidência, é a obra das mãos dele. É a obra do Senhor, aleluia! Oh, glória, dá glória a Deus! Quem crê nas obras do Senhor, dá glória! Outra coisa também, na região da América do Norte, tem um pinheiro chamado pinheiro americano. Um pinheiro que é cognominado pinheiro americano. E essa árvore abriga suas sementes numa pinha. Uma pinha tão resistente que nem o tempo, nem qualquer predador da floresta abrem a pinha. Pinheiro dá uma pinha, não tem predador, não tem ação do tempo da floresta que podem abrir aquela pinha. As pinhas permanecem fechadas de maneira hermética, não tem ar ali dentro, nada entra na pinha, nada. E essas pinhas,
elas ficam fechadas mais de 10 anos. Elas continuam ali fechadas, mais de 10 anos a pinha está fechada lá no chão. Fica voando de um lado para o outro, nada abre, não entra ar, não entra água, e ela fica voando. Resiste às mudanças das estações. O inverno, a pinha está fechada. Verão, a pinha está fechada. Primavera, outono, a pinha fechada. E até mesmo se alguém pegar aquela pinha e martelar, ela não abre. Nem pela força do martelo. Mas há uma maneira de fazer que a pinha libere a semente. É quando ocorre um incêndio na floresta e as pinhas são submetidas ao intenso calor. O incêndio gera aquele calor intenso, e isso, semanas depois que o fogo destruiu tudo, acabou com tudo, a pinha se abre. A pinha se abre, libera suas sementes que voam e vão reconstruir a floresta destruída. Irmãos, que coisa tremenda. Por que Deus fez isso? Porque sabe que ali, se não for essas pinhas, a vegetação vai morrer. Não vai ter como crescer outra floresta. Então Deus fez uma pinha do pinheiro americano que resiste tudo. E quando a floresta pega fogo, a pinha se abre e as sementes são liberadas e a floresta é reconstruída. Isso é o desígnio de Deus. São abundantes em todo o reino animal as provas de que o homem ainda tem muito que aprender da criação. Se vocês não sabem, as vespas fabricam papel, as formigas constroem pontes, os castores erguem represas, os polvos usam a propulsão a jato. O que é propulsão a jato? É aquela força de gás, aquela força de ar que usa o foguete, o avião, o míssil. Os polvos usam a propulsão a jato. As aranhas tecem 7 espécies de teias, fabricando teias e laços. A fêmea da traça, a traça que incomoda o guarda-roupa, mas a fêmea da traça lança um perfume que o macho pode sentir 10 quilômetros de distância. 10 quilômetros de distância, mesmo que só uma molécula toque na antena da traça, o macho vai atrás dela. O salmão, você sabe que o salmão, ele nasce na água doce. Ele nasce na água doce e da água doce ele vai para o oceano. Só que o salmão, ele volta ao local onde nasceu, no rio ou no riacho, depois de passar anos no oceano, no mar aberto. Porque cada salmão lembra do cheiro do riacho de onde ele veio. Então pode passar tantos anos, o salmão ele vai voltar ao riacho que ele nasceu, porque ele lembra do cheiro do riacho. Então ele vai seguindo o cheiro. O que é isso, irmão? Se isso não é a teoria do desígnio, isso está provando 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, diz que do Senhor são os elementos da terra. Do Senhor são os elementos da terra. A palavra diz mais, Daniel capítulo 2, o versículo 20, do Senhor é a sabedoria e a força. A sabedoria de tudo está nas mãos de Deus. Ele é sábio. Como podem esses animais fazerem isso tudo? É sabedoria de Deus. Ele é sabedoria. Por conta disso que toda a criação louva a Deus. Todo. Salmo 148 vai dizer: os céus louvam a Deus, as águas louvam a Deus, o fogo louva a Deus, os abismos, as baleias, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso, montes e outeiros, árvores frutíferas, feras, gados, répteis, aves, reis da terra, todos os povos, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o nome do Senhor é exaltado, e a sua glória está sobre a terra, e a sua glória está sobre o céu. Louvado seja o Deus da Bíblia. Essa é a teoria do desígnio, que
mostra que o mundo que é descoberto pela ciência, e a ciência fica espantada com toda a ordem da natureza. Isso nos leva a enaltecer aquele que é o autor de tudo. Essa espantosa ordem da natureza é a teoria do desígnio, que mostra que a ordem da natureza só pode vir por uma pessoa sábia, por alguém que tem sabedoria disso tudo. E essa pessoa é o Pai. Essas três pessoas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Grite assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Para acabar, o quarto argumento é o argumento moral. É o último. O quarto argumento é o argumento moral. O argumento moral é o quarto argumento. A consciência que no íntimo do homem dá uma sentença moral sobre os seus atos praticados, sejam tais atos bons, sejam tais atos maus, fala da existência de uma origem superior que no homem fez registrar os princípios da lei divina. O argumento moral tem a ver com a consciência. Consciência, a lei moral que Deus colocou dentro do homem. O senso inato do que é certo e do que é errado. Todo homem nesta terra, ele tem dentro dele um senso nato. O que é senso nato? Nasce com ele. A pessoa pode nunca ter lido um código penal. Nosso país, o Brasil, tem um código penal que diz o que o cidadão pode fazer, o que ele não pode fazer, porque as coisas que ele não pode fazer, eventualmente ele será preso. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Será preso. Mas a pessoa nunca lê um código penal. A pessoa pode nunca ter pegado um livro de direito, um código processual penal para ler. Dentro dela, ela tem um senso que nasceu com ela. Ela tem um senso que veio do útero com ela, que é a consciência. A consciência mostra que o homem, ele tem conhecimento do mal. Sabe aquela voz quando você está fazendo alguma coisa e fala: não faça isso? Sabe aquela voz quando nós vamos a tal lugar e fala: não vá a tal lugar? Sabe aquela voz quando a gente vai fazer alguma coisa errada? É uma lei espiritual, é uma lei moral que Deus colocou dentro do homem. É a consciência. A consciência é um senso nato, é uma lei moral que Deus colocou dentro do homem. O que é consciência? É uma faculdade do Espírito. Eu sei que eu não posso cortar o pescoço de ninguém. Como é que eu sei? Não precisou meu pai me falar: não corte o pescoço de ninguém. Isso vem dentro de mim. Aleluia! Vem dentro de você. Quando nós fazemos alguma coisa errada, quando um filho responde à mãe, sabe que a consciência dele arde. Quando o marido faz mal à mulher, quando o marido trai a mulher, a consciência dele, aquele lutou numa coisa praticada no começo, vai arder. Aleluia! Se a prática do pecado ela for constante, a consciência vai parar de arder. Porque a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, de homens que cauterizaram a consciência. De tanto praticar o pecado e desobedecer a consciência fica dura igual essa coluna e não passa mais a voz de Deus. Mas antes de cauterizar, a pessoa sabe que ela está errando. Quando você faz alguma coisa errada, levante sua mão agora. Quando nós aqui fazemos alguma coisa errada, você não sabe o que está fazendo? Quem sabe, levante as mãos. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma prova da existência de Deus. Como que você conhece uma parte moral se ninguém ensinou para você? Como que eu sei que eu não posso atropelar? Ninguém me ensinou. Como que eu sei que eu não posso cortar o braço de ninguém? Ninguém me ensinou.
Como que eu sei que eu não posso mentir? Porque embora a pessoa se torne mentirosa, no começo a consciência vai arder, não minta. Como que eu sei? A realidade de um grande legislador é a evidência mais lógica da vida moral da nossa consciência. Embora os padrões de moralidade variem largamente de cultura para cultura, a consciência dos valores morais permanece inata. Dá um glória a Deus? Glória a Deus. Permanece. Porque você sabe quando está fazendo errado. Sabe o que é a consciência? É uma janela aberta dentro do homem que Deus olha para dentro dele. Isso é a consciência. Uma janela que está aberta no meu interior. A consciência é uma faculdade do meu espírito. A consciência é uma faculdade do meu espírito que me contacta a Deus, me dá contato com o Senhor. E o Senhor é como a consciência fosse uma janela que Deus está olhando para dentro de mim. Não faça tal coisa, Maria. Ou também pode falar: faça isso, Helena. Faça isso, Isabel. Ela vai julgar os nossos atos, sejam eles bons ou sejam eles maus. A consciência vai julgar. Qual é essa consciência? É uma lei espiritual de Deus. Glória a Deus. A pessoa pode ser analfabeta, ela tem esse senso. A pessoa pode não saber ler, ela tem esse senso. A pessoa pode não falar direito, ela tem esse senso. Isso prova que existe um ser que coloca a lei dele dentro do nosso coração. Romanos 2, 14 e o 15. Romanos capítulo 2, o verso 14 e o verso 15. Aleluia. É uma prova da existência do nosso Glória a Deus. Para a gente encerrar, Romanos 2, 14 e o 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Está vendo? Aleluia. Está vendo? Testificando. A consciência é um testemunho de Deus dentro do homem. Glória. Os gentios são aqueles que não são cristãos, são aqueles que não conhecem o único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus Trino. Aleluia. Os gentios que não têm lei, são pagãos que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, mesmo eles sabendo, não conhecendo a Deus, eles têm um padrão moral, porque a consciência dá. Glória a Deus. Os quais mostram a lei escrita em seus corações. A consciência é a lei moral, a consciência é a lei espiritual que Deus escreveu dentro de cada ser humano, testificando juntamente a sua consciência, quer acusando-os, quer defendendo-os. Portanto, a consciência universal, todo mundo tem consciência. A consciência universal nos faz compreender que o Ser Supremo, o Deus da Bíblia, é um ser moral. Deus é um ser moral. 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Ele é um ser moral. Amém? Então, quais são aí os 4 argumentos? Os 4 argumentos clássicos que provam a existência de Deus. Primeiro, o argumento ontológico, que diz respeito à existência real. Um ser perfeito implica numa existência real. Segundo argumento, o cosmológico. O universo não pode existir por si mesmo, tem uma causa primeira. Sempre tem que ter uma causa, um autoexistente, que é o Senhor. Terceiro, o argumento do desígnio, a ordem da natureza. Tudo é ordenado, tudo se encaixa, tudo combina. E o quarto argumento,
o argumento moral, que é a consciência no íntimo do homem da sentença moral sobre os seus atos praticados. Esses 4 argumentos provam a existência do único Deus, do Deus da Bíblia. Que Deus abençoe